Fala pessoal, na aula de hoje eu quero continuar conversando com você sobre fundos imobiliários e hoje nós vamos aprender sobre os fundos imobiliários de papel. O que são esses fundos imobiliários de papel, né? Eles basicamente, como eu expliquei lá na aula de abertura desse módulo, eles são aqueles fundos que vão investir em títulos imobiliários, né? Então são papéis, por isso que eles recebem essa nomenclatura mais popular, vamos dizer assim. O nome técnico deles seria fundo de títulos imobiliários, alguma coisa nesse sentido. Eles podem gerar duas formas para gerar lucro para os seus cotistas, né? O primeiro é como a gente faz lá no nosso CDB, na nossa renda fixa, comprar o título, aguardar o vencimento e nessa data de vencimento receber o pagamento do papel, tá? Mas na maior parte das vezes eles negociam esses papéis ao longo do tempo, de acordo com o mercado, né? Às vezes um título deixa de ser atrativo, mas eles podem vender e comprar um outro que está com uma taxa excelente, enfim, é uma questão mais de negociação aí. Lógico, a gente vai estar sempre contando aí com um gestor especializado, tá? Outra vantagem bacana dos fundos de papel é que eles vão investir em títulos privados, né? Principalmente se é risco, a gente vai ver daqui a pouquinho. E você tem essa oportunidade de investir nesse tipo de título, que é um título de maior risco mesmo, com um gestor profissional. Então você terceiriza e automaticamente diversifica. Outra característica que é legal mencionar aí dos fundos de papel é que eles são bem, entre aspas, muito entre aspas, um fundo de renda fixa. Por que eu estou falando isso? Primeiro que eles trabalham sim com títulos de renda fixa, mas com os títulos de renda fixa de maior risco do mercado. Então, assim, não pense, eu gosto da poupança, eu gosto do Tesouro Selic, acho que esse é o melhor tipo de fundo imobiliário para eu investir. Esses títulos, já por si só, têm risco. E os fundos de papel, eles são fundos imobiliários. Onde eles são negociados? Bolsa de valores. O que nós conversamos sobre ativos que estão na bolsa de valores, variação diária, renda variável. Não acredite em conversa de que isso aqui é um fundo de renda fixa. É um fundo de renda variável que trabalha com ativos de renda fixa, que é totalmente diferente. Beleza? Então, quais são os ativos que eles costumam trabalhar? 90% das vezes você vai ter carteiras basicamente com este que você está vendo na tela, o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Eu já expliquei o que é o CRI na aula de títulos privados, mas rapidamente, já que eles são muito importantes nesse formato de fundo, é importante lembrar que eles são emitidos pelas securitizadoras, que são do setor privado, não são empresas bancárias, e isso significa que existe sim maior risco, e se a gente tem maior risco, a gente também tem melhor rentabilidade, a relação básica do mercado financeiro, tá? Lembrando que, como que funciona, né? Vou pegar de novo o exemplo da imobiliária, que é o mesmo exemplo que a gente viu lá atrás na aula sobre títulos privados. Uma imobiliária, ela vai construir um imóvel, certo? Então ela vai lá investir, vai demorar um tempão, vai ter problemas de obra, vai ter riscos todos adicionais. E aí ela vai ter ele pronto e vai vender para os clientes, né? Então cada apartamento lá ela comercializa, mas parcela em sei lá quantas vezes para o cara conseguir pagar. Esse fluxo de caixa vai fazer muita falta para a imobiliária, né? Ela vai ter que esperar todas as parcelas vencerem para receber esse valor e adiantar uma nova obra. O que elas fazem para não ter que ficar esguardando esse prazo? Vão atrás de uma securitizadora. Essa empresa do mercado financeiro, ela basicamente vai criar títulos de dívida que representam esse valor total a pagar para a imobiliária. Logicamente, ela vai ficar com uma parte do lucro pela operação, mas quando os investidores compram os CRIs, que são esses títulos de dívida, eles estão basicamente financiando essa empresa imobiliária que fez a obra. Então, eles vão receber lá da empresa no futuro, e enquanto isso eles adiantam o caixa para ela, tá? E aí gera todo o ciclo de novo, ela volta a construir imóvel, volta a comercializar, e assim sucessivamente é o fluxo do CRI, que entre os investimentos de renda fixa é um dos que oferecem maior rentabilidade, e também por maior risco, né? E também eventualmente, eles podem usar das letras de crédito imobiliário, da LCI, também já falamos disso nas aulas sobre títulos bancários, são emissões bancárias, têm proteção da FGC, são isentos de imposto de renda e por esse pacote todo, elas costumam ser menos rentáveis do que os CRIs, porque o risco é menor. Então, esses são os dois ativos mais comuns, não são os únicos. A gente pode ter fundos aí que até investem em outros fundos imobiliários. A gente até tem fundos híbridos, que são uma mescla de diferentes categorias, como é o TOR de 11, como é o MXRF
que ainda tem ali algum tipo de investimento em imóvel mesmo. Mas quando a gente fala de fundos de papel, eles são 90% focados aí nesses dois tipos de papel que eu falei, né? Pode ter mais algum título de renda fixa aí de menor expressão, algum ativo mais seguro que eles deixam o caixa enquanto não tem uma oportunidade de alocação, mas 90% dos investimentos mesmo são feitos aí em CRI e às vezes alguma coisinha em LCI também, tá? Vamos também fazer aquela análise dos prós e contras dos fundos de papel. Na minha visão, os pontos positivos são, primeiro, diversificação de títulos. Você, como investidor, você também consegue investir em CRI, né? Você não precisa de um fundo de papel para isso. Só que, primeiro, que muitos dos CRIs não têm um investimento mínimo tão atrativo, né, tão baixo para o pequeno investidor. E segundo, que você teria que ter muito capital para investir para poder diversificar os seus títulos de CRI ou de LCI. Então, quando você investe num fundo de papel, além da gestão automática lá, profissional que você obtém, que é o serviço prestado, você vai ter uma porrada de títulos lá dentro, né? Então, eles não vão investir em um CRI, vão investir em 20, 30, 40 CRIs. Então, você tem uma diversificação e quando aparece um calote, ele é pouco impactável no patrimônio, tanto do fundo como no seu, né, que está investido lá. Além disso, como os CRIs têm um risco maior, como a gente já aprendeu, isso se converte aí em taxas mais atrativas do que a renda fixa tradicional, né, que são os títulos públicos, os próprios títulos bancários. Isso permite aí que você busque um lucro mais interessante para sua carteira, tá? A gente tem também uma avaliação de crédito profissional, né? Então a gente tem especialistas olhando para a gente os riscos e se essas taxas compensam. Então, se você está começando e não tem essa facilidade em pegar um ativo, né, um título, olhar para ele e falar assim, pô, essa rentabilidade aqui vale o risco ou não, tem gente fazendo isso para você lá num fundo de papel. E como eles não precisam aguardar o vencimento, eles podem negociar isso a todo momento, eles podem fazer trading de renda fixa, né? Mais ou menos essa expressão. E aí você não precisa aguardar o vencimento para lucrar com os papéis adquiridos. Como eu sempre falo, nem tudo são flores. E o primeiro problema que eu vejo dos fundos de papel é que parece renda fixa. Não é um problema para o investidor que já tem um pouco mais de entendimento, e você talvez, nesse momento, já seja essa pessoa, porque a gente já falou sobre isso no módulo de renda fixa, mas tem muita gente que pensa que renda fixa é segurança. Então vai lá e vai investir num fundo de papel, vai pegar um fundo cheio de CRI de alto risco, vai tomar uma cacetada e vai ficar assustado. Então, é um ponto negativo, né? Assim, essa associação com a renda fixa é um perigo que os investidores têm que tomar um certo cuidado. Outro ponto, assim, de atenção é a exposição aos indexadores, né? Tem muitos fundos que usam só IPCA e tal, então eles vão meio que acompanhar a inflação com uma taxa de retorno aí bem interessante, beleza. Mas e se tal CDI? Aí a gente tem aquele risco das taxas de juros baixarem e a rentabilidade desses ativos cair junto, né? Então, eles têm esse tipo de exposição e acabam, como são títulos de renda fixa, mais interessantes quando as taxas de juros crescem, né, quando a Selic vai mais para cima. O crescimento patrimonial é outro problema, né? Quando a gente fala de fundos imobiliários, eles têm a obrigação de distribuir os lucros, né, que nem a gente falou nas outras aulas aí dos fundos de tijolos. Só que quem investe em imóveis físicos, eles têm também a valorização do patrimônio dos próprios imóveis, né? Os imóveis ficam mais caros, ficam mais valorizados. Os fundos que têm dinheiro nesses imóveis também ganham com isso, certo? Agora, no fundo de papel, é simplesmente rendimento de juros, né? Ou da variação do IPCA, né? Enfim, depende do indexador. Mas uma vez que esse lucro é pago e distribuído aos cotistas, não tem um crescimento patrimonial, não tem uma ferramenta de alavancar aí o capital total do sócio. A única ferramenta é emitir novos papéis para o mercado comprar lá, como se fosse um IPO, né? Que a gente chama de subscrição de cotas. Mas o crescimento patrimonial não é orgânico, vamos dizer assim. Ele vai sempre ter que ser meio que forçado, entre aspas. E isso é um ponto negativo, sem dúvida. Além do que, os calotes que eventualmente acontecem não têm muita proteção. E aqui eu estou falando não necessariamente de que não existem recursos jurídicos de buscar esse dinheiro. Lógico que existem. Mas os fundos de tijolos que a gente viu na aula passada, eles podem tirar o locatário, né? Depois substituir alguma outra pessoa. No caso dos fundos de papéis, aquele título está vinculado ao pagamento. Então, se o cara não pagar, se a empresa não pagar, é calote. Né? E isso é um sério problema. Dois conceitos que vocês vão ver muito nos fundos de papel é essa questão do high grade versus high yield.
né? Qual que é a diferença? High grade seria a nota alta, são aquelas empresas de alto perfil de crédito, então o Itaú, da Vida, o Ambev, empresas super confiáveis. Eles têm baixo risco de inadimplência, mas, por outro lado, oferecem taxas menores, mesmo sendo no mercado privado, né? Então, você não vai ter uma rentabilidade tão atrativa. Já quem vai para o high yield, ele vai pegar maiores riscos de crédito, né? Então, empresas com maior chance de dar um calote, e isso também se converte numa melhor rentabilidade. Então, você quer risco, tá afim de tomar calote aí, assume o risco para pegar muita rentabilidade, muito dinheiro no retorno, busque fundos de papel que trabalhem majoritariamente com títulos high yield. Ah, você é um pouquinho mais conservador, você quer uma rentabilidade, mas também não quer se expor tanto. Vai para o high grade, fundos mais seguros, mais confiáveis, mais tranquilos, tá? Então, só para a gente ver um exemplo, os relatórios são bem completos, tá? Os fundos costumam discriminar os seus ativos, explicar e tal, mas aí você já consegue nas tabelas ter várias informações. Essa tabela, por exemplo, é do RBR 11, que você vai ter basicamente CRIs. Vejam como eles trabalham basicamente com CRIs. E esse claramente é um fundo high grade, né? A gente tem essa segunda coluna aqui de rating, vou até pegar o pontador aqui, essa segunda coluna de rating, ela é toda aí de classes A para cima, exceção aqui é esse CRI, né? Que é uma BBB. Mas são títulos de empresas super confiáveis, né? Faria Lima Business Center, né? O Vila Nova, essa CETIM, Vila Nova Conceição provavelmente é uma questão mais uma construção numa área super privilegiada de São Paulo. Então você tem todas as informações e vejam que e também tem a exposição do fundo. Então o título mais importante na carteira, que é esse, é de uma empresa confiável e não representa mais do que 11% do patrimônio do fundo. Então, é um título bem diversificado, você tem também qual que é o segmento da empresa, enfim, e os indexadores, a taxa de aquisição, enfim, é bem completo para a gente analisar tudo que você aprendeu nessa aula. E um outro exemplo é o HGCR, que traz para a gente a diversificação setorial, né? Então a gente vê que também tem bastante, alguns bons títulos de high grade, mas ele também já desce um pouquinho aí para um BBB, para um BBB menos, buscando uma rentabilidade melhor. E também tem a diversificação setorial aqui para a gente estratificar. Então é isso, esses são os fundos de papel. Então, como vocês viram, eles são bem diferentes estrategicamente, né? Eles trabalham com títulos de renda fixa e não com imóveis físicos. E é uma forma da gente também diversificar os nossos investimentos em fundos imobiliários. Você tem aí como investir tanto em imóveis como em títulos e cada um tem suas prós e contras. Eu recomendo que você tenha os dois na sua carteira de fundos imobiliários, caso, logicamente, se interesse por essa categoria, né? Se você achou que não tem perfil e tal, não force só porque eu estou te apresentando isso, né? A ideia do curso é trazer todas as categorias possíveis e que você monte aí, de acordo com o seu gosto, as melhores opções. Antes da gente falar sobre a análise dos fundos imobiliários, eu preciso conversar com você também sobre os outros dois tipos de estratégia que tem de investimentos em fundos imobiliários, né? Que é o desenvolvimento dos imóveis e os FOFs, que são os fundos de fundos. A gente vai falar sobre os dois juntos já na próxima aula.